compartilhar uma palavra com a igreja. Está no primeiro livro de Reis. Primeiro Reis, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 1. É um texto um pouco longo, né? Mas eu quero estar lendo esse texto para que a gente tenha assim, uma visão do contexto histórico que estava acontecendo naquele momento da história de Israel. O texto fala da velhice de Davi, da tentativa de Adonias assumir o trono e de Salomão assumindo o trono. Então é 1 Reis capítulo 1, do versículo 1 ao 40. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aqueciam. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudava. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Vamos dar uma paradinha aqui. Qual era a circunstância? Davi estava no fim da vida. Davi morreu com 70 anos. E não que ele fosse tão velho assim, mas a vida que Davi levou, uma vida de guerra, se envolveu em batalhas, ele se desgastou muito cedo. E no final da vida dele, ele já nem conseguia se aquecer o corpo. A gente vê a necessidade, foi providenciada uma jovem para dormir com ele, para auxiliar a aquecê-lo. Ela se tornou uma concubina de Davi, fazia parte do seu harém, porém ele não a possuiu. E por que essa jovem entra na história? Porque o filho Adonias que tenta tomar posse do trono, ele usa de uma artimanha mais para frente, pedindo essa jovem como esposa para ele. Então veja o contexto da situação. Davi estava velho, estava perto da morte. O filho mais velho que estava vivo era Adonias, e Adonias tenta um golpe para assumir o trono. Só que o trono já havia sido profetizado para Salomão. Então a gente vê aqui um contexto bastante complicado envolvendo a família do rei. E esse contexto, ele inclusive, era consequência daquele pecado que Davi cometeu lá atrás, daquele adultério do filho que foi gerado, era consequência de tudo aquilo. A família dele não teve paz. Para se ter uma ideia, quando Adonias exige o trono, pelo menos 4 filhos de Davi já tinham morrido, que eram mais velhos que Adonias. Então a sequência era Adonias, depois Salomão, se fosse uma sequência de idade. Então a família de Davi vivia todo aquele contexto. Absalão já tinha morrido por causa também de tentar usurpar o trono do pai.
Davi estava velho, cansado, adoecido. E Adonias, ele junta alguns homens, suborna alguns homens, se associa com o general do exército de Davi, que era Joabe, se associa com um dos sacerdotes, que era Abiatar, e ele trama para assumir o trono. E ele vai para um lugar, junta essa turma toda, faz uma festa ali com eles, e estava tudo pronto para ele ser colocado como rei. Aquele grupo, depois dessa festa, ia invadir a cidade de Jerusalém, clamando: Adonias é rei, salve Adonias. Era essa a intenção deles. Mas Deus estava atento a tudo isso, a essa conspiração. Então o que eu quero assim que os irmãos tenham em mente é que Deus estava atento à conspiração que estava surgindo, e que Deus não muda os seus planos. O homem pode tentar mudar a situação, mas Deus não permite. Então veja bem, Salomão estava correndo o risco de perder o trono, mas a promessa era para Salomão. A palavra era que Salomão seria rei no lugar de Davi. Adonias, ele se junta num lugar que era uma das fontes de água que alimentava a cidade de Jerusalém, a fonte de Rogel. E nessa fonte tinha uma pedra chamada Pedra de Zoelete, que significava Pedra da Serpente. Olha o lugar onde ele foi se juntar para fazer a conspiração dele. O lugar onde tinha uma pedra que era uma pedra escorregadia, por isso ela era chamada Pedra da Serpente. Há um sentido espiritual nisso. Os conspiradores todos juntos, separados, fazendo a revelia da ordem do rei, no lugar onde por nome se tinha como Pedra da Serpente. Quando a situação chega nesse ponto, o profeta Natã, que é o mesmo profeta que apontou o pecado de Davi quando ele cometeu adultério e crime, ele chega para a mãe de Salomão e alerta ela: olha, Adonias vai assumir o trono e a promessa é para o teu filho Salomão. A primeira coisa que Adonias faria seria mandar matar a mãe e Salomão também, para tirar o risco de uma conspiração contra ele. Então Natã, do versículo 11 até o versículo 31, a gente não vai ler, mas Natã, ele orienta Batseba, que era a esposa preferida de Davi naquela ocasião, era que acompanhou ele praticamente até o final da vida, que ainda estava vivo, a se aproximar do rei e a contar tudo o que estava acontecendo. Então Batseba vai, se aproxima de Davi, e ela conta a conspiração, ela pegou, olha, o senhor não está sabendo o que está acontecendo isso? O teu filho Adonias se juntou com Joabe, general do teu exército, se juntou com Abiatar, chamou uma turma, está fazendo uma festa, um churrasco, eles vão invadir a cidade, proclamando Adonias como rei. Você está sabendo disso? Davi não sabia disso. Então, quando Davi toma conhecimento disso, ele já começa a pensar em tomar uma atitude. Tal Batseba sai, entra Natã e conta a mesma história para Davi, confirmando que realmente aquela conspiração era verdadeira. E em seguida a gente vê Davi proclamando Salomão como rei. Davi chama o sacerdote Zadok, chama Benaia, que era o chefe da guarda pessoal dele, chama Natã, o profeta, e manda que Salomão fosse ungido como rei. E é interessante que eles também vão para uma outra fonte de água, que era a principal fonte de água de Jerusalém. Era a fonte de Gion, está lá no versículo 38. Enquanto numa fonte, que era a segunda fonte principal, estava Adonias, tentando usurpar o trono, na principal fonte de água, que era a fonte de Gion, a principal fonte que trazia água para dentro da cidade, estava aquele que realmente era o escolhido de Deus para assumir o trono. Então a gente olha assim essa questão a nível espiritual. Enquanto um estava numa fonte que tinha um lugar por nome Pedra da Serpente, o outro estava numa fonte que o significado dela significava brotar das águas, Gion, águas brotando. Então a gente olha para essa circunstância
Esse era o contexto histórico. E o que eu queria trazer para a nossa edificação pessoal hoje é o seguinte: Salomão estava sabendo que Adonias estava preparando tudo isso. Ele sabia que ele não tinha sido convidado para se juntar àquele grupo que Adonias chamou. Então Salomão tinha conhecimento disso. E Salomão era o maior interessado em defender a coroa, porque havia promessa de que ele seria o herdeiro. Mas nessa história toda, se você chegar em casa e ler com detalhes, até o versículo 40 que a gente citou, você não vai ver Salomão tomando nenhuma atitude para se defender. Eu achei interessante isso. Achei muito significativo isso. Porque ele era o maior interessado, ele deveria estar lutando para defender a coroa, ele seria o primeiro a correr para o pai, a dedar o que estava acontecendo, mas Salomão ficou completamente calado diante daquela situação. A posição de Salomão, a postura de Salomão, era a postura de alguém que tinha uma palavra de promessa, que sabia que já era o escolhido de Deus, mas ele tomou a mesma postura que Davi tomou em relação ao rei Saul. Nunca levantou a mão para defender, para tomar lugar. Esperou. Então Salomão, ele ficou quieto. Ainda que ele fosse o mais interessado, ele ficou esperando. E eu creio esperando em Deus. E o que é que Deus faz? Deus move o profeta Natã, que move Batseba, que chega até Davi. Então ele não precisou entrar defendendo aquilo que era do direito dele. Deus defendeu para ele aquilo que era do direito dele. Então, amados, muitas vezes a gente gasta uma energia enorme tentando defender aquilo que é nosso, com medo de perder aquilo que é nosso. A gente chora, esperneia, a gente se preocupa demais, perde noite de sono, tentando defender aquilo que já é nosso. Quando que, se a gente tomar uma postura de descansar no Senhor, aquilo que é nosso, ninguém vai pôr a mão. Então, essa atitude de Salomão, ela me levou a refletir nisso hoje, quando eu estava estudando esse texto. Era um contexto histórico complicado, era defender uma coroa, havia conspiração de um lado, de outro, gente interessada, né? E Salomão, que era o mais interessado, ele ficou quieto, ele ficou esperando. Por quê? Ele tinha uma palavra que aquilo era dele. Ele tinha ouvido já que o trono seria dele. Quem disse foi o próprio Deus. Então por que eu vou entrar no meio dessa briga? Por que eu vou comprar essa briga? Não é minha. Então Salomão simplesmente se aquietou. E quando ele recebe, quando ele é chamado para se ungir. Davi dá a ordem, Natã vai, manda colocar Salomão na mula que era de Davi, que era o animal de transporte, né, do rei. Manda ele ser ungido nessa fonte, que era a principal fonte das águas da cidade. Isso tinha um sentido espiritual muito grande. Né? Da onde brotavam as águas para a cidade, a principal fonte. Deus manda ele lá. E ali ele é ungido rei. E aí, o que era para acontecer com Adonias acontece com Salomão. Eles vêm, entram na cidade proclamando Salomão como rei, oficialmente, e a cidade vira uma festa. E Adonias lá no monte, né, ficava a 800 metros de distância da cidade, essa fonte onde Adonias estava. Eles escutam os gritos de júbilo na cidade, chegam alguém para trazer a má nova, né? Ele pergunta, qual é a boa nova? Não, é uma má nova, uma má notícia. Teu irmão foi proclamado rei no teu lugar. E aí aqueles que estavam apoiando Adonias, eles dispersam, porque quem estivesse apoiando Adonias morreria. Então eles vão fingidamente, de novo, eles vão lá e apoiam Salomão como rei, se submetem. Mas todos eles acabam mortos. E se você seguir a história,
Adonias acaba tendo uma oportunidade que ele joga fora e é morto. Joabe acaba sendo morto. Simei acaba sendo morto. Aqueles que traíram, né, o sacerdote Abiatar, que era da descendência de Eli, é o último sacerdote da descendência de Eli. Cumpre-se a promessa que o sacerdócio seria eliminado. Ele é expulso do sacerdócio. Depois ele forma um falso sacerdócio paralelo, sem ordem divina, e esses falsos sacerdócios acompanham, eu creio, até os dias de hoje, representando os falsos mestres de hoje. Então a gente olha para essa passagem meio que o nosso coração possa descansar, sabendo que aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós, aquilo que o Senhor entregou como palavra, como promessa para a nossa vida, nós não precisamos defender isso. Quem faz a defesa disso é o nosso Deus, seja qual for a área da vida. É o Senhor quem defende o teu ministério, é o Senhor quem defende o teu casamento, é o Senhor quem defende o teu trabalho. Você não tem que ter medo de perder aquilo que Deus colocou no teu mão. Porque se Deus permitir alguma coisa, tenha certeza que é para algo melhor. Tenha certeza que é para algo maior. Então, que a gente possa olhar para essa atitude de Salomão e descansar. Descansar. Salomão fez a parte dele, ele não foi além daquilo. Então ele esperou, e aquilo que era dele ele recebeu sem barreira nenhuma, no nome de Jesus. Amém? Então, vamos ter mais um tempo de intercessão. Dentro dessa palavra, que cada um esteja agora orando por si, colocando na presença de Deus a tua causa, aquilo que você queira apresentar ao Senhor, aquilo que você sabe que o Senhor separou para você e que ninguém vai tomar, ninguém vai pôr a mão.